Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula da nossa Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Seguindo a nossa metodologia, artigo por artigo, capítulo por capítulo, hoje nós entraremos no título número 4, que é do regime disciplinar. No regime disciplinar, nesse título, nós temos dois capítulos. O primeiro capítulo, da responsabilidade funcional. Responsabilidade de quem? Do membro, do defensor público, né? Principalmente com a sua atuação da responsabilidade funcional, que nós iremos tratar dos artigos 114 até o 136. Sempre situando o aluno dentro da aula. Olha só como nós estamos caminhando, né? Ó, estamos caminhando, né? Beleza? Fechou? E agora nós estamos aqui, ó. Título 4, regime disciplinar da responsabilidade funcional. Na próxima aula, nós iremos trabalhar os procedimentos disciplinares, ou seja, ocorreu qualquer desvio, qualquer infração, qualquer descumprimento do estatuto tem que ser apurado. E vai ser apurado pelos instrumentos da próxima aula, né? Ó, sindicância, pedido de explicações, processo administrativo, tá? Então, esses aqui são os instrumentos. Nessa aula, a gente vai tratar as disposições gerais sobre a responsabilidade funcional. Como assim, professor? Cara, o defensor tem responsabilidade, principalmente na área da sua atuação. Atuação como quando está ali representando lá aqueles necessitados. Ele é o advogado, então ele é controlado, né? E o defensor público, digo para vocês, ele está sujeito aí a uma fiscalização aí gigante, né? Ele está sujeito a inspeções e correições, né? Correções da corregedoria. E aí vamos tratar das infrações e das sanções disciplinares. Como assim infrações, né? Quais são as infrações que o defensor público pode cometer? E se cometeu essa infração, qual que vai ser as sanções disciplinares aplicadas e quando serão aplicadas? Beleza? Agora, é claro, para a aplicação das sanções, há o devido processo legal. E o devido processo legal, ele vai ter que ser realizado por um procedimento que vai ser a próxima aula. Bacana? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, né, das disposições gerais, o membro da Defensoria Pública responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções, né? Então, no exercício irregular das suas funções, ele vai responder. Tá? Ele vai responder civil, penal e administrativamente. E aí eu tenho que fazer para vocês aí um adendo, né? Que todos os estatutos e todas as leis orgânicas, o servidor público ou membro, ele estará sempre sujeito a esses três tipos de ações, né? Penal, professor, quando que? No exercício de suas funções, ele comete um crime, né? Por exemplo, corrupção, né? Ele recebeu dinheiro devidamente, né? Crime de recepção. Então ele vai responder penalmente, né? Ou seja, lá na justiça, lá no fórum, né? Civil, ele causou algum dano a alguém, ao terceiro, né? Então ele vai responder civilmente, né? E administrativamente é com base nessa lei orgânica, né? 146 aqui de 2003, administrativamente. Ou seja, ele desrespeitou o estatuto dele. Ah, pronto, então ele vai receber isso aí, ele vai responder pelos três itens, né? Isso é normal, isso cai bastante, tá? Isso cai bastante aí, principalmente com custo de nível médio. Então ele responde civil, penal e administrativamente. Detalhe, né? As ações elas andam independentes, né? Vamos lá. A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública estará sujeita à fiscalização permanente, através de inspeções e correções realizadas na forma de regulamentos e desta lei complementar. Então, pronto, né? A gente já tinha adiantado isso, né? Que a atividade funcional dos membros ele estará sujeito à fiscalização permanente. Tanto é que ele é sujeito às correções ordinárias. O que são as correções ordinárias? Aquelas realizadas anualmente. Então, anualmente ele vai receber a visita aí do subcorregedor ou alguém que o represente para efetuar o que? A correição, para verificar como é que foi o andamento dos seus processos, né? E expensões também, principalmente expensões de segundo grau, de segunda instância, né? Defensor de segunda instância. A responsabilidade administrativa dos membros da Defensoria Pública apurar-se-á sempre
por pedido de explicações, sindicância, processo administrativo disciplinar. Então, o que acontece? Responde. O que responde? Responde responsabilidade. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que houver uma responsabilidade administrativa, ou seja, toda vez que ele cometeu alguma infração ao estatuto, os meios necessários, os meios que são previstos para apurar o pedido de explicações, sindicância, processo administrativo disciplinar. Então, são 3 instrumentos. Pedido de explicações, sindicância pode ser administrativa e punitiva, e também para o processo administrativo disciplinar, né? Beleza? Só para adiantar um pouquinho, né? Processo administrativo disciplinar, tá? É para quê? Ele é aplicado no caso o quê? De demissão, tá? No caso de demissão, tá? No caso de demissão ou suspensão acima de 30 dias, né? Para as penalidades abaixo de suspensão de 30 dias, far-se-á a sindicância, né? Beleza, vamos continuar. Inspeções das corregedorias, né? Inspeções e correições, né? O que é isso? São procedimentos de fiscalização. Nós já dissemos o seguinte, que o defensor, o membro, ele está constantemente sendo o quê? Fiscalizado. Ah, professor, por que isso? É uma fiscalização preventiva. Tá? Ela pode ser preventiva ou ela pode ser coercitiva. Para quê? Faz parte do exercício, ele exerce, ele ocupa um cargo importante na máquina pública. Então, atividade funcional. Opa, parou. Atividade funcional. Professor, atividade funcional, entre outras, né? A principal delas é o quê? Ela vai o quê? Advogar. Ela vai advogar para os necessitados. Olha aí, ó. A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública está sujeita à fiscalização permanente, tá? Permanente, correição ordinária, uma vez por ano, correição extraordinária. Uma excelente questão de prova é o cara comparar a diferença de correição ordinária versus correição extraordinária. E também visitas de inspeção, que foi incluída agora na LC 608. Parágrafo único. Qualquer pessoa poderá representar ao corregedor-geral sobre abusos, erros, omissões, conduta incompatível dos membros da Defensoria Pública. Olha, qualquer pessoa poderá representar. Então, o legislador aqui deu o quê? Amplo acesso à fiscalização. Ó. Então, qualquer pessoa aí pode representar ao membro da Defensoria. E pode ter certeza, caiu lá, né, o corregedor, ele vai determinar a devida apuração. Claro, com o devido processo legal, com direito à ampla defesa, direito ao contraditório, tá certo? Direito ao contraditório, a ampla defesa. Então, qualquer pessoa pode estar representando com qualquer membro. Agora, ainda ele fala sobre assunto de abusos, abuso de poder, erros, omissões ou conduta incompatível. Ok? Beleza. E agora? Agora, os próximos artigos a gente vai estudar o que é o conceito de fiscalização permanente, o próximo, correição ordinária, correição extraordinária e visitas de inspeção. Vamos lá. O que vem a ser uma fiscalização permanente, né? A gente já trabalhou um pouco sobre isso, né? O artigo 118, fiscalização permanente. Ah, professor, o cara é advogado, ok, né? No Brasil, a Constituição brasileira, né? Ela definiu que o duplo grau de jurisdição, ou seja, os recursos, né? E nós temos uma classe de defensores, que são defensores de segunda instância, são 25 que atuam junto, em especial, ao Tribunal de Justiça, né? Que ali ele tem uma oportunidade de quê? De analisar, inspecionar o trabalho dos outros. Cara, ele está na última classe, ele é classe lá de segunda instância. Então, ali, somente na sua atividade, claro, defender, ele já exerce uma fiscalização permanente de conteúdo dos processos. Então, a fiscalização permanente será procedida pela Corregedoria Geral, beleza, né? E pelos defensores públicos de segunda instância. Essa segunda parte nós já estudamos no decorrer do curso. Ao examinarem os autos em que devam oficiar no desempenho de suas funções, quando entenderem conveniente e oportuno. Então, no exercício das suas funções, ao examinar os autos, quem?
os defensores públicos de segunda instância, né, ao examinar os autos em que devam oficiar, ou seja, oficiar é dar marcha ao processo, no desempenho de suas funções, quando entenderem conveniente e oportuno. Fiscalização permanente os defensores. O Corregedor-Geral de ofício ou à vista das apreciações sobre a atuação dos membros da instituição, enviadas pelos defensores públicos de segunda instância, fará aos defensores públicos oralmente ou por escrito, em caráter reservado, na prova vai estar público, as recomendações, observações ou elogios que julgar cabíveis quando lhe ciência e mandado consignar em seus assentamentos as devidas anotações. Aos seus assentamentos, a sua ficha funcional. E claro que essas anotações de elogio ou de repúdio ou de correção também vai impactar onde, prof? Vai impactar na sua promoção por merecimento. Então tá aí. Né? Então isso aqui é a primeira. Então o que vem a ser fiscalização permanente? É no exercício das suas funções. Então um papel muito importante é os defensores públicos de segunda instância. Estão lá os caras. Beleza, tranquilo, né? E aí, encontrou algo, passa para o corregedor. O corregedor vai chamá-los reservadamente, pode ser oral ou por escrito, ele vai fazer os elogios, ele vai dar ciência, né? Ele vai aí vai consignar aquilo que achar interessante, beleza? Então isso aqui é a fiscalização permanente, né? Vamos lá. As visitas de inspeção, serão realizadas em caráter informal pelo corregedor-geral ou pelos subcorregedores, aplicando-lhe o que couber o parágrafo único do artigo 118 desta lei complementar. Professor, o que vem a ser as visitas de inspeção, né? Ela aqui vem completar, fiscalização permanente, né? Vem essas visitas de inspeção. Caráter informal. O que é isso? Significa dizer que não há necessidade de agendamento prévio, tantos dias. Então, caráter informal, ele chega lá para conversar e faz o quê? Uma visita de inspeção para verificar o que está acontecendo, né? Beleza, e agora? Agora chegou a hora da correição ordinária. Qual que é o propósito aqui, professor? O propósito aqui é, todos os anos, a prestação de conta dos seus trabalhos. Então, anualmente, todos os defensores públicos passarão pela correição ordinária. Muito importante, inclusive, para a promoção por merecimento. Vamos lá. Será efetuada pelo corregedor-geral, subcorregedores. Lembrando que nós temos 2 subcorregedores, um para cuidar, o primeiro que cuida de membros e o segundo de servidores, ou pelos auxiliares da Corregedoria Geral, visando apurar. Tá, ok. O que ele visa apurar na correição ordinária? A regularidade do serviço ordinária, exatamente isso. E aí, professor, questão de prova. O cara vai falar que a regularidade do serviço faz parte da correição extraordinária. Negativo, isso aqui é ordinária. A eficiência e a pontualidade no exercício das funções. O cumprimento das obrigações legais e das determinações dos órgãos da administração superior da Defensoria Pública, se está seguindo as resoluções do Conselho, a integração comunitária do titular do órgão e a sua participação em reuniões, palestras, audiências públicas e vistorias. Olha aí na correição ordinária, né? Então ele quer integrar, né, o membro da Defensoria Pública à sociedade. Então ele fala, cara, e aí, as suas visitas, né? Quem você visitou, quais reuniões você participou, quais palestras você proferiu, audiências públicas que você participou, né? Sua contribuição para a consecução dos objetivos definidos pelo órgão da administração superior. O que ele está contribuindo com a defensoria? Parágrafo único, ele vai falar da periodicidade. A Corregedoria realizará correições ordinárias anualmente e os núcleos da Defensoria Pública, escolhidos segundo critérios internos, observadas as recomendações oriundas do Defensor Público Geral, do Conselho Superior, dos Defensores Públicos de segunda instância, né? Então, a correição ordinária, ela é anualmente. Anualmente, ok? Claro que tem todas as recomendações do DG e do Conselho Superior e, claro,
de segunda instância, né? Agora, correição extraordinária. O que significa extraordinária? Algo que não estava previsto. Cara, o cara já está todo ano lá na sua regularidade da sua função, que é a ordinária. E aí, olha só como é fácil. O cara cometeu um abuso. Opa, parou. Tá? Então o que vai acontecer? Vai se abrir um procedimento de correição extraordinária. Então, nesses casos, abusos, erros ou omissões que incompatibilizem o membro da Defensoria Pública para o exercício do cargo ou função. Atos que comprometam o prestígio ou a dignidade da instituição. O descumprimento do dever funcional ou o procedimento incorreto. Então, essas são as causas para ocorrer a correição extraordinária, que será realizada pelo corregedor-geral, produto é dele, pelos seus subcorregedores gerais, de ofício por solicitação do DG ou do Conselho Superior para apuração. Então ele quer apurar exatamente isso. Para a prova, muito importante, o cara vai querer saber a diferença de ordinária da extraordinária. Então, extraordinária é quando ocorre o quê? Alguma infração administrativa. Alguma infração, ele cometeu algo que venha o quê? Prejudicar, contrariar inclusive o estatuto. O outro não, o outro lá é operacional, de trabalho. Se o cara teve a pontualidade, a regularidade, a eficiência, ele cumpriu os prazos, se ele participou das audiências públicas lá da sua vara, da sua comarca, perdão, né, e assim por diante. 121. Durante os trabalhos correicionais, o correicionado deverá permanecer à disposição da autoridade fiscalizatória, acompanhando os trabalhos e solicitando ao juízo, se necessário, a redesignação das audiências, bem como suspendendo o atendimento ao público, né? Olha que coisa interessante, né? Então o legislador, ele fez questão do quê? Está tendo uma correição, tá? Trabalhos correicionais, tanto ordinário quanto extraordinário. O cara tem que permanecer à disposição do corregedor. Tá? Ele tem que acompanhar o serviço. Ah, professor, mas ele não pode acompanhar porque ele tem lá atos processuais no juízo. A lei já autorizou. Ele pode pedir dispensa desses atos para remarcar essa audiência. Ressignação das audiências, bem como suspender o atendimento público para ele ficar com dedicação exclusiva para acompanhar o corregedor. Eu, particularmente, sugiro isso porque, às vezes, ali o corregedor tem alguma dúvida, ele pode esclarecer e sanar a dúvida naquele exato momento. Concluída a correição, o corregedor-geral apresentará ao Defensor Público Geral, o DG, um relatório circunstanciado mencionando os fatos observados, as providências adotadas e propondo, se for o caso, as de caráter disciplinar ou administrativa que excedam as suas atribuições, informando também a respeito dos aspectos moral, intelectual, funcional dos membros da Defensoria Pública. Então, o que acontece? No final da correção, o corregedor lá, ele dá uma opinião sobre o cara, né? Olha que interessante. Vamos falar do relatório. O relatório de correição será sempre levado a conhecimento do Conselho Superior da Defensoria Pública. Com base nas observações feitas nas correições, o corregedor-geral poderá propor ao Conselho Superior a edição de normas para orientar a conduta dos defensores públicos, né? Isso aí nada demais, né? Então tem um relatório, né? Um relatório de correição, ele passa lá pelo Conselho Superior. O Conselho Superior, que para mim é o órgão gestor maior da carreira, né? Que salvaguarda a carreira, tá? O corregedor-geral poderá solicitar ao defensor público geral para auxiliá-lo nas correições e a designação de membros estáveis da defensoria. Então, lá o corregedor pode solicitar ajuda ao DG, né? Por quê? Porque o DG é o grande diretor-geral lá da instituição. Sempre que, em correição ou visita de inspeção, o corregedor-geral verificar a violação dos deveres e proibições ou falta de passível pena disciplinar, ou falta passiva de pena disciplinar, tomará as providências cabíveis nos limites de suas atribuições, né? Ou seja, se ele tiver competência para instaurar um PAD, ele instaura, senão ele vai instaurar os processos de a sua
competência. Então isso aqui nem precisava, porque ele tem um dever, não pode prevaricar, né? Ele tem um dever, tem obrigação de agir. Bacana? Tranquilo, né? Isso aí é fácil, né? De boa, né? Aí, estamos aí já no terceira e última sessão. A gente vai falar das infrações e sanções disciplinares, né? Ah, professor, nós já vimos lá, né? Nós já vimos parte delas. Sim, aqueles deveres funcionais e as proibições. Né? Ok? Então isso aí gera o quê? Isso aí gera, tá? Isso aí gera também uma infração. Ó, falta de cumprimento de dever funcional previsto nas leis, nos regulamentos e nas determinações legítimas escritas ou verbalmente emanadas do superior hierárquico, né? Ó, dever funcional, né? Dever funcional tá aí, tá? Tá aqui já, tá previsto lá atrás. Então, a partir do momento que você descumprir um dever funcional, você está cometendo uma infração. Outra coisa, hierarquia. Olha aí. Ó, previstos nas leis, nos regulamentos, nas determinações legítimas, escritas ou verbalmente emanadas por um superior hierárquico, né? Então, o superior hierárquico do cara lá falou algo, ele tem autonomia funcional. O que é isso, cara? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá Concurso. Eu, professor Lack, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lack, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim, então esse aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento, apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que serve para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas, que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro, você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a Lei Estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí, que é a Lei Estadual 04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que eu terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, né, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual,
consagrado pela Lei 7.692, também já está gravado e está disponível, e nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da lei complementar 146 aqui do estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clica aqui embaixo, vem se matricular aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.